Olá, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone Verdério e eu estou passando aqui em primeiro lugar para dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, que eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando e que nós estamos na torcida que tudo isso passe o mais rápido possível para que a gente possa voltar para as nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, a gente vai se virando como pode, né? Então, eu estou aqui hoje para fazer uma complementação a umas aulas que vocês tiveram no Centro de Mídias. Então, a gente vai tentar aqui, com as adaptações possíveis, tentar fazer um complemento para vocês de tudo aquilo que foi dito nessas aulas. Espero que vocês consigam acompanhar. Vamos lá, pessoal? Eu estou aqui para falar com os alunos da terceira série do ensino médio sobre o tema números complexos, que foi duas aulas que foram dadas nos dias 10 e 17 do 6 pelo Centro de Mídias, tá? Mas antes de mais nada, só queria mostrar para vocês que a pandemia não tá sendo fácil para ninguém, tá? Então, eu tô aqui na minha mesinha de sala, ó, vocês podem ver que tá toda rabiscada, porque é onde a minha filha realiza as atividades escolares dela também. Então, aqui rola muita tinta, muita canetinha, muitos giz de cera, tá? E a gente vai se adaptando como pode, né, galera? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu tô sozinha aqui, falando, gravando e escrevendo. Então, eu espero que esse vídeo saia da melhor maneira possível, tá? Então, nós vamos falar do conjunto dos complexos, tá? Até então, vocês conheciam só o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. A partir de agora, um novo conjunto numérico é introduzido para vocês, e esse conjunto se chama conjunto dos números complexos, e ele é representado por essa letra C aqui com esse cortinho, porque é símbolo, tá? Todos os conjuntos, eles possuem a sua simbologia, tá? Então, vamos lá, pessoal. Os números complexos, eles são formados por duas partes, a parte real e a parte imaginária, tá? Um número complexo, normalmente, ele é chamado por uma letrinha, tá? Normalmente, a gente usa o Z, mas poderia ser o W, o Y, qualquer letra, tá bom? Mas o Z é o que mais aparece. Então, o número complexo, ele tem essa forma, A mais BI, onde A é a parte real e BI é a parte imaginária. Professora, que história é essa de parte imaginária? I é a unidade imaginária. Dentro do conjunto dos complexos, foi criado essa unidade imaginária para que alguns exercícios que antes não tinham solução, pudessem ter solução para vocês, tá? E essa unidade imaginária, quando a gente eleva ela ao quadrado, o resultado dela dá -1. E por consequência disso, quando a gente fala só do i, a gente sabe que ele vale raiz quadrada de -1, tá? Exemplos de números complexos. Vamos lá, galera. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 mais 2i, eu tenho 1 menos 4i, eu tenho 6 menos 2i, eu tenho 1 menos i. Então, a característica do número complexo é essa. Ele possui um número real, que era aquele que a gente já conhecia, e ele é acompanhado por uma parte com a unidade imaginária, tá bom? Alguns números complexos, eles não possuem a parte real, ele possui só a parte imaginária. Esses números, eles são chamados de números imaginários puros. E eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. 3i, menos 5i, 123i e assim por diante. Quando o número tem só a unidade imaginária, só o i, ele é chamado de imaginário puro. Vamos lá, pessoal? Agora, nós vamos falar da resolução de equações do segundo grau no conjunto dos complexos. Eu só queria contar para vocês que eu gostaria de estar resolvendo passo a passo com vocês, mas eu não consegui falar, escrever e filmar ao mesmo tempo, tá? Então, eu deixei aqui tudo resolvidinho e a gente vai acompanhando aqui com a caneta
o passo a passo de como foi feito, tá? Então, nós temos aqui, ó, a equação x² mais 25 é igual a zero, tá? Como é que a gente resolve essa equação? A gente pega esse 25 e passa para o lado de lá. Quando a gente muda alguma coisa de lado da igualdade, a gente inverte o sinal. Então, fica x² menos 25, certo? Agora, vamos lá. O meu objetivo é deixar o meu x sozinho. Para eu deixar o meu x sozinho, eu tenho que pegar esse quadradinho que está aqui e sumir com ele. Como é que eu sumo com ele? Eu passo ele para o outro lado da minha igualdade na forma de raiz quadrada, não esquecendo que eu tenho que acompanhar o sinal de mais ou menos. Então, isso fica raiz mais ou menos, raiz quadrada de menos 25. Quando nós falávamos dos conjuntos dos reais, a solução disso aqui era impossível. Vocês lembram que eu falava para vocês na aula? Hoje isso é impossível. No futuro muito próximo na vida de vocês, não vai ser mais impossível resolver uma equação quando a raiz é negativa, tá? Aí o que acontece, pessoal? A galera que gosta muito de estudar matemática, ela não se conforma de chegar a um exercício e não ser possível terminar a resolução deles, né? Eles acham isso inadmissível. Então, através de muitos e muitos estudos, eles tentaram achar um jeito de poder resolver isso. E como é que poderia ser resolvido isso, tá? Sumindo com esse sinal de negativo. Para eu sumir com esse sinal de negativo, eu não posso simplesmente pegar e jogar ele no lixo, certo? Eu tenho que usar uma estratégia matemática para que eu possa sumir com ele. E qual é a estratégia que eles usaram no conjunto dos números complexos? Eles pegaram o i² e chamaram de menos 1. Por que isso, professora? Porque aí, ó, o que eu posso fazer? Menos 25 é igual a 25 vezes menos 1. Ou seja, menos 1 é i². Então, menos 25 é a mesma coisa que 25i². Tudo bem até aqui, galera? Então, vamos continuar. Voltando lá na nossa equação de onde nós paramos, nós temos que a raiz quadrada de menos 25. Então, eu posso escrever isso como o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 25i². Ou seja, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de i². Esses dois números eu consigo extrair o valor da raiz, são exatos. 25, o valor da raiz é 5. E i², o valor da raiz é i. Portanto, a solução da minha equação fica mais ou menos i. Ou seja, eu posso dar essa solução de duas maneiras diferentes. Eu posso escrever assim, mais ou menos 5i, ou eu posso escrever que a solução é menos 5i e 5i. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para o próximo passo. Agora, nós vamos fazer uma equação do segundo grau completa, tá? Aquela lá era incompleta. Então, eu tenho aqui, ó, x² mais 4x mais 5 igual a zero. Para resolver uma equação do segundo grau, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Identificar quem é o A, o B e o C da fórmula que a gente vai usar. O A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 5. Ou seja, vamos lá lembrar. Para resolver uma equação do segundo grau, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. O primeiro passo é delta igual b² menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Eu descobri que o meu B vale 4, o meu A vale 1 e o meu C vale 5. Substituindo tudo isso na minha fórmula, eu tenho 4², que vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes 5 vai dar menos 20. 16 menos 20 dá menos 4. No conjunto dos reais, nada poderia ser feito, solução seria vazio. Mas nós estamos no complexo. Então, eu sei que menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Ou seja, eu posso escrever menos 4 como 4i². E a partir daí, eu posso ir para a segunda parte da minha equação. Segunda parte da minha fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vamos substituir as coisas. B vale 4,
O meu delta eu acabei de achar que vale 4i ao quadrado e o meu a vale 1. Então, fazendo essas continhas aqui, eu tenho menos 4, mais ou menos, já posso extrair essa raiz, 4i ao quadrado vai dar 2i, raiz de 4 é 2, raiz de i ao quadrado é i, dividido por 2. Nesse ponto, vamos lembrar que eu tenho que dividir a minha equação do segundo grau em duas partes, o x' e o x duas linhas. Então, eu vou ficar com menos 4 mais 2i, dividido por 2, e a outra parte, menos 4 menos 2i, dividido por 2, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, vamos concluir a parte do x' aqui, pessoal, ó. Eu tenho menos 4 mais 2i dividido por 2. Observem que eu posso dividir por 2. Quem eu posso dividir por 2? Todo mundo, porque está todo mundo dividindo por 2. Quando eu pego menos 4 e divido por 2, vai restar menos 2. Quando eu pego 2i e divido por 2, vai restar i. Então, a resposta do meu x' vai ficar 2 mais i. Agora, eu vou fazer o meu x duas linhas. X duas linhas é igual a menos 4 menos 2i dividido por 2. Ou seja, eu tenho de novo a possibilidade de dividir por 2. Quando eu divido menos 4 por 2, vai dar menos 2. Quando eu divido menos 2 por 2, vai dar menos i. Ou seja, a solução dessa minha equação do segundo grau no conjunto dos números complexos é menos 2 menos i e menos 2 mais i. Ou eu posso escrever isso numa única resposta, usando o sinal de mais ou menos, porque vocês podem observar que as duas respostas, olha, elas são muito parecidas, elas só mudam o sinalzinho do meio aqui. É importante vocês saberem isso, porque muitas vezes, numa avaliação externa, num vestibular, a resposta vai aparecer na forma de alternativas para vocês e vai ser essa alternativa que vai estar presente lá. Então, é muito importante que vocês saibam que eu posso escrever essa mesma resposta das duas maneiras. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, nós vamos falar das operações com números complexos, tá? Primeiro, nós vamos falar das três operações básicas, que são a soma, a subtração e a multiplicação de números complexos, tá? Então, ó, olha aqui, dados os números complexos, Z1, 1 mais 3i, e Z2, menos 2 mais i, efetue as operações indicadas abaixo. Então, vamos lá. Ele quer que eu faça, primeira conta, Z1 mais Z2. Então, vamos lá, ó, Z1 é 1 mais 3i. Mais, porque ele tá mandando eu fazer mais, abro um parênteses para eu não me confundir com os sinais e escrevo o meu Z2, que é menos 2 mais i. Quando eu tenho esse sinal e um parênteses, eu preciso fazer a distributiva disso, tá, galera? Então, vamos lá, ó. Isso vai ficar, copio a primeira parte, 1 mais 3i, e depois vou fazer um jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos 2. Mais com mais i. Ah, professora, e agora como eu faço? Agora, pessoal, é da mesma maneira como a gente vai na feira. Quando a gente vai na feira, a gente pega um saquinho e coloca batata. A gente pega um saquinho e coloca cenoura. A gente pega um saquinho e coloca maçã. A gente não pega um saquinho e coloca tudo junto e vai lá e fala pro moço pesar, certo? Então, aqui funciona do mesmo jeito. Eu só posso juntar coisas iguais. O que é juntar coisas iguais, professora? Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Portanto, número que está sozinho, só posso somar com o número que está sozinho. E número que tem o i, que é a unidade imaginária, eu só posso somar com o número que tem unidade imaginária. Então, esse 1 aqui, eu posso somar com esse 2, certo? Porque eles são números reais, são sozinhos. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1. E agora eu posso juntar a parte imaginária. 3i mais i. 3i mais i, eu tenho 4i's. Essa é a minha resposta. Z1 mais Z2 é igual a menos 1 mais 4i. E agora, galerinha, nós vamos fazer
Z1 menos Z2, tá? Então, vamos lá, ó. Z1, 1 mais 3i, menos, porque agora nós estamos falando de menos, abre o parênteses, o Z2, que é menos 2 mais i. Novamente, eu tenho um sinal e um parênteses, então eu tenho que prestar muita atenção nessa distributiva, tá? Quando aqui for menos, mais ainda eu tenho que prestar atenção. Então, vamos lá, ó. Primeira parte tá pronta, copiei igual. Agora, vamos lá, ó. Menos com menos daqui vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Então, ó, menos com menos, mais 2. Menos com mais, menos i. Tudo bem? De novo, só posso juntar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu tenho 1 e eu tenho 2, certo? 1 mais 2, 3. E agora eu vou juntar o que tem i. 3i menos i vai dar 2i. Tudo bem, galera? Fácil, né? Muito fácil. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho, tá? A gente vai falar de multiplicação. Eu tenho o Z1 e eu tenho o Z2. Então, de novo, escrevi aqui, ó, o meu Z1, 1 mais 3i, e o meu Z2, menos 2 mais i. Todo mundo dentro do parênteses, porque estou falando de uma multiplicação de dois números grandes, tá? Então, tem que ter isso aqui, esse parênteses, para a gente não fazer bobagem. Aí, vamos lá, pessoal. Uma multiplicação desse tamanho, eu tenho que aplicar novamente a distributiva. Só que agora, uma distributiva maior, ó. Tenho que distribuir aqui o 1 e eu tenho que distribuir a parte do 3i. Então, vamos lá por partes para a gente não se perder. Vamos começar aqui pelo 1, certo? Primeira coisa, mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2, menos 2. Agora, vamos lá. Mais com mais, mais. 1 vezes i. Beleza? Agora, vamos para a segunda parte. Mais com menos, menos. 3i vezes 2 dá 6i, certo? E agora, mais com mais, mais. 3i vezes i vai dar 3i elevado ao quadrado. Lembra quando vocês começaram a aprender linguagem algébrica lá no ensino fundamental? Acho que, se eu não me engano, lá no 8º ano vocês veem isso. Vocês aprendem a multiplicar o x pelo x, né? E como é que a gente faz essa multiplicação? A gente conserva as bases, que são iguais, e somos expoentes. X, eu tenho o expoente 1 escondido nele, vezes x, que eu tenho outro expoente 1 escondido nele, vai ficar x elevado a 1 mais 1, que é x elevado a 2, que agora a gente chama de x elevado ao quadrado. Tá? Para o i é a mesma regra. Então, i vezes i, conservo a base i e somos expoentes. 1 mais 1, que vai dar 2. 3i ao quadrado. Agora, a grande novidade desses exercícios. Lá no começo da nossa aula, a gente disse o quê? Que i ao quadrado vale menos 1. Então, esse i ao quadrado aqui, eu vou substituir por menos 1. Então, bora lá. Copiei tudo igual, ó, menos 2... mais i, menos 6i, mais 3 vezes i ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes menos 1. Então, eu escrevi aqui, ó, 3 vezes menos 1. Igual, vai lá, menos 2 mais i, menos 6i, multipliquei aqui, ó, 3 vezes menos 1, menos 3. Agora tá pronto, agora eu posso juntar de novo, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Menos 2, menos 3, menos 5. Mais i, menos 6i, menos 5i. Fácil, né, galera? Vamos fazer mais um exemplo aqui agora, ó. Nós temos que calcular z1 elevado ao quadrado. z1 elevado ao quadrado nada mais, nada menos é do que 1 mais 3i elevado ao quadrado, certo? Para resolver isso, existem duas maneiras. Nós podemos resolver por produto notável, que é o primeiro elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, como eu conheço as minhas riquezas, eu tenho certeza que vocês vão olhar para minha cara e vão dizer, professora, não lembro disso, certo?
Então, quando a gente não lembra da fórmula do produto notável, a gente tem que lembrar que qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, sem fórmula nenhuma, apenas com a distributiva, eu consigo resolver isso, tá? Então, 1 mais 3i vezes 1 mais 3i. De novo, vou aplicar a distributiva em todo mundo aqui e ver o que acontece, tá? Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3i, 3i. 3i vezes 1, 3i. 1 vezes 3i, 3i vezes 3i, 9i ao quadrado. 3 vezes 3, 9, i vezes i ao quadrado. Certo, galerinha? Prestem atenção que eu não fiquei preocupada com o sinal, porque todo mundo tá positivo aqui. Se todo mundo tá positivo, mais com mais vai dar sempre mais, tá? Então, por isso que eu não fiquei preocupada com o jogo de sinal nesse momento. Aí, vamos lá, ó. 1 mais 3i, de novo eu tenho esse i quadrado aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 vezes o quê? Menos 1, porque o meu i quadrado vale menos 1. Aí, vamos lá, ó. Esse 3i com esse 3i, eu já posso juntar eles, porque vai ficar mais fácil aqui para mim, vai diminuir as coisas que eu tenho para escrever. Então, 3i mais 3i vai dar 6i, menos 9 vezes menos 1, menos 9, certo? Menos 9. Aí, vamos lá. Parte imaginária eu já fiz, agora eu vou fazer a parte real. 1 menos 9 vai dar menos 8. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Agora, nós vamos falar das potências de i, tá, pessoal? As potências de i são i elevado a zero, que vai dar sempre 1. Lembrando que qualquer potência, seja de i, seja de número, seja de qualquer coisa, toda vez que a gente eleva um número a zero, o resultado dá sempre 1. A gente não pode esquecer isso, tá bom? I elevado a 1 é a mesma coisa que i, certo? I elevado ao quadrado, lá no comecinho da nossa aula, a gente falou que ele vale menos 1, né? Que foi definição, foi uma definição dada, isso é incontestável, tá? Dentro do conjunto dos números complexos, isso sempre vai acontecer. E aí, nós temos que i ao cubo vale menos i, tá? Aí, vamos lá, pessoal. Se eu continuasse resolvendo isso aqui, ó, i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1, i ao quadrado vale menos 1, menos 1 vezes menos 1, 1. Se eu resolver i à quinta é i ao quadrado vezes i ao cubo. Isso dá menos 1 vezes menos i, ou seja, vai dar i. Se eu resolver i à sexta é i ao cubo vezes i ao cubo, tá? Isso vai dar menos 1 menos i vezes menos i, e isso vai dar i ao quadrado, que a gente falou que por definição vale menos 1. Se eu fizer i à sétima é a mesma coisa que i ao cubo vezes i ao cubo vezes i, ou seja, menos i vezes i. Menos i vezes menos i dá i ao quadrado, vezes i, certo? Se eu fizer isso aqui, eu já poderia ter colocado aqui direto, né? 2 mais 1 é a mesma coisa que i ao cubo, que daria menos 1. Mas eu fiz separadinho, ó. I ao quadrado é menos 1. I vezes... Não, perdão, pessoal. I ao quadrado é menos 1 vezes i menos 1i, ou seja, menos i. Se vocês observarem, ó, i0 é igual a i4, i1 é igual a i5, i2 é igual a i6, e 3 é igual a 7. E se a gente continuar, vai sempre acontecer. Se vocês perceberem, é uma sequência que acontece de 4 em 4. Então, a gente diz que as potências de i são 4. E isso facilita muito a nossa vida. De que maneira, professora, que facilita a minha vida? Vamos lá. Eu quero que vocês calculem para mim i elevado a 49. Professora do céu, vou ficar calculando isso até que horas? Fácil, muito fácil. Você vai ter que fazer só uma continha. Que continha é essa? Uma divisão muito básica. Eu vou pegar o 49 e vou dividir por 4. Por que por 4, professora? Porque são 4 as potências de i, certo? Então, vamos lá, ó. 49, vou começar aqui. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2. Mentira. 1 vezes 4, 4.
4 menos 4, 0. Abaixo 9. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8. 9 menos 8 vai dar 1. Isso aqui é quem me interessa, é esse resto. Esse resto eu vou colocar em cima da minha potência do i. Então, vai ficar i igual ao valor que der no resto da minha conta, i elevado a 1. Olhando aquela tabelinha que a gente acabou de fazer, a gente sabe que i elevado a 1 vale i e acabou o meu exercício. Só com uma continha de divisão. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos fazer i elevado a 100. O que eu faço? Pego o meu 100 e divido por 4. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Baixo 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, o resto da minha divisão deu 0. Então, eu venho aqui no meu i e escrevo i elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá sempre 1. Ou seja, i elevado a 100 é a mesma coisa que 1. Fácil, né, galera? Muito fácil. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam compreender melhor os conceitos. Agora, eu gostaria que vocês assistissem às aulas lá do Centro de Mídias e resolvessem a atividade que eu estou propondo para vocês. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade e tomara que muito em breve a gente possa se encontrar novamente. Tchau!